Eu tô me divertindo fazendo o Sim, livro. Na perfeito. verdade, isso que é o aspecto que conecta, acho que o adulto à criança. Se divertir com o que a gente tá fazendo. Até hoje, quantos são? Você tem esse número na cabeça? Contando tudo que eu fiz, acho que Sim. mais de 100. Uau. Nesses 100, mas eu te pedi pra trazer aqui alguns. Trouxe o Dia de Lua. Ele é um livro que me deu bastante alegria, porque ele ganhou um prêmio agora. E esse livro foi muito importante, foi em Bolonha que recebeu o prêmio. Ganhou. Como foi isso? Foi a primeira vez que eles deram esse prêmio pra essa categoria. Em Bolonha se reúne o povo do livro do mundo todo. É meio uma meca ali da literatura infantil. Então foi uma honra pra que mim. legal. E é muito legal isso, porque é um livro que ele é super simples. Mas tem alguma coisa, eu sentei, abri ele, no café da manhã para meus filhos. Eles comendo, sabe quando você vê assim, a criança comendo e olhando fixadamente no virar de página? Então é muito legal. E é isso, meus filhos têm 6 anos, então assim, não vai tocar só o bebê, é uma coisa aí para todas as idades. Olá, sou Marcela Levia, sou advogada, sou mãe de gêmeos, tenho um perfil no Instagram chamado Mãe Lê Pra Mim, onde eu reúno os livros que eu leio para meus filhos e eu explico por que a gente gosta deles. Esse aqui é o podcast Conversas em Capítulos, um podcast sobre literatura infantil. E hoje eu tenho comigo Renato Morricone, um grande nome, artista plástico, autor de livros para a infância. É um prazer imenso te ter aqui. E eu queria começar a nossa conversa falando do começo, da sua infância. Se você era uma criança que você se lembra de estar lendo, se liam para você, se era uma casa onde as pessoas liam, se você desenhava, né, já era uma coisa que estava em você desde o começo. Conta um pouquinho pra gente. Putz, Bom, em primeiro lugar, Marcela, muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Da minha infância, eu lembro do que eu resgato da memória sempre quando surge essa pergunta do desenho, especialmente do desenho, né? Eu morei um tempo no Rio Grande do Sul, nasci aqui no Taboão da Serra, no estado de São Paulo, é uma cidade perto aqui de São Paulo, mas logo com 2 anos, meu pai era gaúcho, então eu digo que eu era, até fiz essa brincadeira com você em off, não que ele deixou de ser gaúcho, mas meu pai faleceu já faz um bom tempo, e aí a gente foi morar em Santa Maria. E lá eu morei um tempo com os meus avós, eu passei um tempo na casa dos meus tios, né? E, e eu lembro sempre de desenhar, e eu lembro que era uma coisa muito interessante a história do desenho, que era uma forma já de encantar os outros. Assim, Olha, é interessante. Isso é bom e é ruim, né? Porque eu você fazia pra mostrar. um pouco, porque criança faz isso. A gente estava falando também um pouco sobre filho, né? Eu tenho um irmão mais velho, o Luciano, uma pessoa que eu amo muito, mas naturalmente é uma competição que a gente nem tem consciência disso, né? Mas era a forma de eu chamar a atenção também. Não é nesse de chamar a atenção, acho que você. É muito gostoso receber elogio, né? Sem dúvida. Então era um primeiro pagamento. Eu sabia que através do desenho eu ia conseguir as coisas que eu queria, né? Perfeito, perfeito. Então o desenho sempre foi presente na minha vida. Eh, eu lembro até de uma coisa interessante que minha mãe trazia muito papel do trabalho que sobrava lá das impressoras, eles chamavam impressora matricial, acho que nem existe mais isso. Então sobrava lá, o que não ia para o lixo ela trazia e eu desenhava muito. Com coisas simples mesmo, canetinha, lápis. Mas o livro, por exemplo, esteve muito presente mais nessa época do Rio Grande do Sul. Minha tia tinha uma bibliotequinha, eu lembro até de um livro da Branca de Neve. Eu lembro exatamente do medo que eu tinha desse livro. E o medo e aquele livro era atraente pelo Atraente. fato de ter alguma. E era pela imagem. A imagem eram uns bonecos e tinha uma capa que era um tipo de um holograma. Era uma coleção que eu não lembro se era da Ciranda Cultural, não lembro, não, Ciranda Cultural não, tô confundindo o nome, Clube do Livro, Círculo do Livro, eh, era uma coleção de livros antiga. E aí, eu lembro que tinha essa Branca de Neve eram bonecos, e aquilo era amedrontador pra mim, eu Sim. achava E a relação infância com medo é uma relação muito assim, né? Eu vejo que o medo dá medo, obviamente, depois ficar pensando e tal, mas atrai muito, né? Oh, Porque é uma coisa, um mistério, né? Não sei exatamente uhum. por quê. A criança parece gostar de sentir medo. É, eu não eu não gosto mais de sentir medo não. Aliás, é uma coisa que nos meus livros eu faço, assim, não eu gosto, por exemplo, de brincar com a imagem de alguma coisa que, eh quebra a fofura, o Perfeito. bom mocismo.
Perfeito. Mas o medo, assim, despertar o medo é uma coisa que eu não gosto de despertar no outro e nem em mim mais. Não sei, Tá. em algum momento na adolescência, talvez vendo um desses filmes mais pesados. Sim. Lembro que eu, quando era criança, também via na casa do meu vizinho de corredor, eu via os filmes de terror, e aí era um barato sair correndo no corredor à noite escuro para chegar em casa. A sensação de que ia sair o Jason dali de Total. trás, ou Aconteceu isso ontem na minha casa. Minha filha falou, mãe, posso ir no outro quarto? E quando eu vi, ela vi, sabe que ouve aquele pezinho? Por isso você veio correndo. Ela, muito medo, mãe, mas com um pouco de prazer também na acho que eu voz, assim. parei quando eu vi Exorcista. Eu falei, pô, a coisa Aí tá muito foi, pesada aqui, tá eu demais. vou parar. Maravilhoso. Então, sua tia tinha livros, então é uma coisa que tava na sua infância, mas liam pra você? Você tem essa memória? Então, não lembro deles lendo nessa época, mas eu lembro da minha mãe. E aí, quando a gente volta para São Paulo, minha mãe se separou da minha mãe, do meu pai, né? Minha mãe se separou, inclusive é um pouco pesada essa fase da vida, né? Ali dos dois, desculpa, especialmente ali nos 4 anos. Meu pai, ele tinha um problema com vício e aí ele até era tão pesado que ele deixava a gente, e deixou por um tempo e deixou minha mãe, e aí ela se viu sozinha com 2 moleques, e ela volta para São Paulo para conseguir um trabalho de novo, porque ela não conseguiu lá no sul, Uhum. e aí ela volta para cá, com uma condição de vida muito, muito simples, muito, quase sem recursos, né. Então a gente tinha pouco livro em casa. Eu lembro que um deles, assim, eu lembro era uma coleção da Disney, que era de uma história por dia. E aí era separado pelas estações do ano. Então a gente só tinha 2 estações do ano lá. Então a gente lia, mesmo no verão, a gente lia do inverno. Perfeito. E a Bíblia também foi um livro que estava presente lá. Então eu lembro da minha mãe lendo algumas coisas que também não faziam o menor sentido para minha cabeça de criança. Sim. Mas a leitura, o carinho da minha mãe, isso fazia diferença, né? Sim, sem Fazia dúvida, sem sentido. dúvida. Então eu lembro da minha mãe lendo, até porque ela estava lendo para mim e estava lendo para ela também. É. Uma mulher sozinha com 2 moleques, assim, a dificuldade da vida dela, né. Hoje eu tenho o João e sei da dificuldade que é criar um filho com a minha companheira, a gente junto, uma relação saudável. Imagina ela naquela época, como era difícil para ela sozinha, não ter com quem Sem dúvida, compartilhar as sem dúvida. angústias e de ter Consigo 2 nem imaginar, moleques, né. sim. Não consigo Então nem eu acho que imaginar. era também uma leitura para ela, né. Perfeito. Não, Então isso que era você falou muito é muito bom. importante, assim, porque quando você passa um carinho, né, nesse momento de conexão de leitura, às vezes nem importa muito o que você está lendo, né? Só o ato de estar ali junto que já é Muito. Não, isso é muito legal, Marcelo, acho que dá até para falar da minha relação com o João. Eh, eu sempre tive muita inveja da Gabriela. Eu sou apaixonado por o João. Quando nasceu, quando veio pro meu braço, foi quando eu percebi que eu era pai. E aquele moleque, tem uma coisa muito louca, meio surreal, que aconteceu quando eu peguei o João. Ele veio pro meu braço, assim, e na minha cabeça veio uma música. Eu não escuto o Djavan, não é um artista que eu ouço tanto, né, mas veio uma música do Djavan, mas uma música que não existe do Djavan. Olha quão louco é isso. Veio uma trilha sonora inventada. Mas eu sabia que era do Djavan. Como Olha. que eu falei: "Cara, eu acho que eu sou meio louco". É Mas o amor, é o amor. não, é um amor. Isso aí é Leonardo, isso aí é quem que é o amor que mexe com a minha Exatamente. cabeça. E Não me lembro se é o deixa Leonardo. assim. Mas aí o João, pra mim, é a grande paixão da minha vida, claro. Moleque é tudo. E aí mas a relação da mãe com o moleque é da inveja. Sim, né, mas no começo, né? No começo é Pô, muito, um vínculo que é indescritível. e eu falei, eu falo uma bobeira, porque eu sou gordinho e tenho seios, mas não funciona pra amamentar. Eu falei, Eu sei, não a tá valendo. natureza. Se bem que eu tô trabalhando agora para não ter mais. Ai, que besteira. Não, mas eu falava, pô, que a gente precisava, podia ter, né? Você vai lá, fala assim, agora é minha vez de amamentar, mas não deu. E aí eu vi que o meu contato não foi uma coisa consciente, mas eu fui percebendo que
a conversa com o João, o meu contato mais íntimo com o João era através da leitura. Por quê? Porque um bebezinho você não consegue trocar uma ideia que nem a gente está trocando Sem aqui. dúvida. Mas com o livro eu consegui. E você sabe que foi uma coisa linda? Eu pegava uns livros primeiro que eu gostava. Tinha que ter um prazer também. E nessa primeiríssima infância, é um barato que você pode escolher, você pode ler Nietzsche Sim, para ele. Ele eu foi... sempre falo isso, as pessoas falam, mas como é que você... Eu falei, é a melhor fase. Você pode fazer o que Sim. você quiser, ele vai só te olhar assim. É só não mostrar a imagem, né? Exatamente. Por exemplo, eu lia Juque Chico pra ele na primeiríssima infância, que uns moleques vão lá, tocam terror na cidade. Você conhece o Juque Chico? Não conheço. Juque Chico é um livro acho que do final do século XIX, do alemão Wilhelm Busch. E é meio que o pai, acho que do Tom e Jerry, do Pica-Pau, desses cartoons que você... Que tinha aquela violência. Violência cômica, né? Que você Sim. corta o rabo e o bicho não morre. E eles são esquartejados no final da história. Mas ele é um livro com rima. E livro com rima é muito bom. Vira uma canção, assim. Vira uma canção. Você tem um ritmo de ler. Então li esse, eu li o Triste Fim do Menino Ostra, que é do Tim Burton. Ah, sim, esse eu conheço. E que tem uma hora que os meninos... E que, inclusive, ele não é um livro para a infância. Ele tem essa linguagem da infância, que eu acho que é muito do Tim Burton, né? Que é dessa história da maldade infantil. Tem uma coisa, né? Sim. Sombrio. Assim. É meio sombrio, né? E aí, enfim, eu lendo o livro de rima, mas teve um que me marcou, que foi a primeira conversa, que ficou claro, uma conversa minha com o João. Então ele ia sempre rima, e rima você estabelece um ritmo de leitura, né? Então foi o Grinch. O Grinch eu lia muito pra ele, daí eu até trouxe o Grinch aqui. Posso pegar aqui rapidinho? Por favor, claro. Isso vai estar pra sempre na sua memória, né? Como marca, né? Muito. E tanto quando eu pego esse livro, assim, o lugar que eu lia já me marcou, né? Porque eu lembro, e a gente mora ainda na mesma casa, então eu chego lá e vejo o João, eu vejo o quarto do João ali quando eu ligava o abajur ali, eu volto para aquela época, então é emocionante, assim. Aí fala assim, ó, quer ver? Acho que é aqui. Tô procurando o tal do Basta. Aqui, ele fala assim... Porque o Grinch é maravilhoso, né? O Grinch, ele tá incomodado demais com o Natal. Eu sou o Grinch do Carnaval. Não é que eu quero destruir o Carnaval, mas, pô, é muita festa, muito barulho, muita alegria. Se o Grinch conhecesse o Carnaval no Brasil, aqui em São Paulo, agora, né? Ele ia ter o volume 2. Ele ia adorar o Natal, né? Daí ele fala assim, todos os meninos e meninas logo cedo acordariam e correriam atrás dos embrulhos. E então, o barulho, barulho. Era isso que ele odiava, o barulho. E os jovens e velhos, tomariam seus lugares à mesa e festejariam. E eles festejariam. E eles fariam a festa. Então ele ia muito assim. Então o João sabia muito desse ritmo, né? Perfeito. E eles se fartariam de quendim e rosbicho. Putz, isso é lindo, ó, de quendim e rosbicho. Rosbicho é maravilhoso. E o Grinch não conseguia suportar... O que o Grinch não conseguia suportar era isso. Então, quer saber o que eles fariam? Aquilo que o Grinch, sobretudo, detestava. Os altos e os baixos. Todo mundo da Quenlândia se juntava lado a lado, tocando os sinos natalinos. E eles ficariam de mãos dadas. E quem cantariam hinos. E cantariam. Aqui. E daí, eu fazia assim. E eles cantariam. E o João começava a fazer assim. Ele tinha, acho que... O corpinho fica rígido. Uns 6, 7 meses. E eles cantariam. E quanto mais o Grinch imaginava aquela quentoria... Puta, quentoria, olha que lindo. Mais o Grinch pensava, preciso acabar com essa folia. Basta! E quando eu fazia... quando eu fazia cantarinho. E aí quando eu sempre chegava nesse ponto que eu ia numa ascendência e basta! E aí eu voltava pra baixo. E aí teve uma vez que o João fez assim, e ele falou comigo, bata. Olha, que legal. E eu falei, ele falou comigo. A primeira palavra dele foi... Não sei se foi a primeira palavra dele, mas foi a primeira conversa comigo. Pra você, então o livro foi uma ponte de diálogo, porque ele sabia o que eu estava falando, porque de uma certa maneira, quando você alfabetiza uma criança, você está falando para ele o que você sabe e ele vai aprender o que você sabe. O livro era o que eu sabia e estava levando para ele, pelo som.
Sim, sim. Então foi essa É coisa da mágico. conexão como amamentar, eu acho. Que eu estava ali com alguma coisa entre nós que nos Um fio conectava. invisível Que ali eu te conectando. falei, Perfeito. segura essa, Gabriela, Gabriela, minha coisa, segura essa. Muito bom. E aí você vai, né, foi ficando mais velho, tem momento de decidir carreira. O que você Uhum. estava pensando aí aos 17 anos? O que você Pô, eu comecei a pensou? trabalhar, eu jogava basquete, eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 13, na época que podia se trabalhar com 13. Sim. Nesse contexto aí de história aí da nossa vida, naturalmente minha mãe sempre segurou tudo que precisava em casa, com muita simplicidade e tudo, mas a gente eh, faltavam coisas em casa, né? Uhum. E eu sempre gostei, eu gosto da ideia de trabalhar, sempre gostei da ideia. Para mim, o trabalho não era um tormento, não. Eu jogava basquete nessa época, eu comecei a jogar com 11 anos. Eu achava que eu ia ser jogador de basquete. Mas aí um técnico meu, bom, eu sempre sofria no jogo. Quando treinar era fácil, para mim o difícil era o jogo. E eu sofria. E aí, uma vez o técnico me xingou lá, não é que ele me xingou, mas o apelido era Faustinho, eu sempre fui gordinho. Aí eu errei a bola no ataque, eu jogava aqui no Banespa, eu errei a bola no ataque, e aí na volta, voltando, o time pegou e fez um contra-ataque e fez a cesta, o Padola, né, o técnico, querido Padola, mas ele era duro, era grosso. E aí ele falou, Faustinho, seu bundão. Na hora que ele falou seu bundão, Ai, eu sentei, eu tinha 13 anos. Eu comecei a chorar, comprovando que eu era um bundão. ai, não. Mas eu chorei de Sim. vergonha, tava nervoso. Foi Aí, profundo ali eu esse. pensei, eu preciso fazer uma outra coisa da minha vida. Perfeito. E Não aí será o esporte? não será o esporte. Mas aí eu já tinha muita vontade de trabalhar, e aí eu arrumei um trabalho de office boy, eh, num consultório dentário. E lá eu fazia, caricatura. Sempre gostei de desenhar. E era ali na Pompeia. Numa dessas caricaturas, uma pessoa viu que eles colocavam num bar lá, numa lanchonete lá Uhum. da Pompeia. E Pompeia é um lugar que tem bastante. é, Acho que ainda tem hoje, né? Mas é um lugar meio parecido com Vila Madalena, assim. Então tinha Sim. agenciazinha, escritóriozinho de design. E tinha um cara de uma pequena editora que me chamou para trabalhar com ele. Então eu virei ali com Olha, viu a 14 anos. caricatura e falou: ah, vem aqui trabalhar. Que legal. Fui trabalhar com ele como desenhista e office boy e passeador de cachorro, porque eu passeava com os cachorrinhos. Era uma editora pequenininha e lá eu aprendi tudo. Acho que eu aprendi tudo, que eu digo, exagero isso aqui. Mas esse cara, o Jairo Viviani, cara, foi um paizão pra mim, Legal. foi um cara que me ensinou muito sobre, inclusive, como trabalhar. Eu mudei muito minha cabeça de lá pra cá, porque ele era um cara assim. Era um cara muito prático, objetivo, não tem essa frescura de arte não, e assim, você vai fazer desenho pra e eu também Pra ganhar pensava, dinheiro. pra ganhar dinheiro, pra o cliente, o que o cliente quiser, o Perfeito. que você fizer para o cliente, se tá batendo com o que ele quer, tá beleza. E eu tinha muito essa mentalidade, tanto que quando eu entrei para o mundo do livro, eu carregava um pouco essa mentalidade, né. Sim. E depois mudei totalmente, hoje eu sou totalmente contrário, hoje eu sou Sim, eu totalmente fico artista. pensando exatamente o Eu vou até oposto. falar assim: "Olha, Se é não comercial, não tô nem aí. não, que não vai respeitar minha opinião, não quero". Mas foi uma delícia, eu lembro do Jairo, não sei se você conhece aquela série Mad Men, Sim, claro. guardadas as devidas proporções, eu Sim. era a Peg e ele era o Don Perfeito. Draper. Eu fui muito Peg, aprendi com ele, aprendi Maravilhoso. fazendo. Então foi isso, acho que eu comecei a desenhar muito Uhum. cedo e assim, o problema disso foi muita vantagem, tem muita coisa legal que aconteceu, mas é que eu também aprendi errando, mas só que os erros eu não estavam no meu caderninho e eu colocava no canto, então tem erro que aparece e que ficou, né. Perfeito. E aí, qual o momento do primeiro livro? O primeiro livro é um livro que você ilustra, você já me disse que não gosta da palavra ilustração, pode até explicar um pouco disso, mas é uma coisa que você faz em parceria com uma outra pessoa que escreveu ou já é seu? Conta pra gente. Então, eu acho que no primeiro livro eu fui ilustrador, porque na verdade, por que que eu não gosto? Porque ilustrador é uma função da linguagem, não é uma função que é restrita só à imagem, eu posso usar uma história para ilustrar aquilo que eu disse, sei Perfeito, lá, estou te falando disso, mas então vou usar aqui uma história para ilustrar. Então eu posso usar perfeito. linguagem oral, linguagem
escrita e a imagem. Eu acho que né, o primeiro livro que eu fiz de literatura foi com o Tiago de Mello Andrade, um livro Ah, infanto-juvenil, foi em parceria com ele, e eu fui ilustrador dele. Tanto que eu perguntei para ele depois que eu terminei os desenhos, se era aquilo que ele perfeito. pensava. Ainda porque você estava com aquela mentalidade que você acabou de escrever, né? De Meu entregar cliente. o cliente. Perfeito. E aí eu entendo isso também, porque quando você entra num mundo totalmente diferente, você quer agradar Sem dúvida. aquele espaço. De novo, voltando à ideia da família lá, você quer agradar, Sim. por que que você quer que te chamem de novo para o trabalho, né? Eu acho que tem uma maturidade que tem a ver com a idade, mas também eu tô com 45 hoje, né? O primeiro livro eu tinha 22 Ah, talvez. Mas, então tem o tempo, também de trabalho me faz ficar mais seguro sem de dúvida. saber aquilo que eu Sem quero, dúvida. também conheço as pessoas me conhecem, sabem, eh, qual o meu estilo de pensar, porque eu acho que também a ideia de ilustração para mim não é tão bacana, porque quando você chama a gente usa a palavra ilustração, eu tô, criando uma imagem e guardadas as devidas proporções, porque na literatura não é isso que acontece, nem quando a gente chama de ilustração. Mas, por exemplo, quando eu trabalhava com marketing, essa mesma palavra é usada para eu transformar a imagem a ideia de um outro, ou seja, o pensamento do outro, de terceiro. O que não é muito legal, né? O que não é, bom, nada interessante para quem vai trabalhar com algo que é autoral. Perfeito. Então eu fujo dessa palavra, porque tem artistas, tem autores de livro que ampliam a palavra, ampliam o sentido dela. O Odilon Moraes, por exemplo, é um Sim, desses. Ele usa a sim. palavra ilustração de uma maneira muito mais ampla do que eu acho que até do que ela significa originalmente. Isso não é só no caso do Odilon, isso acontece na vida da gente, né? Assim, Perfeito. a gente não precisa ir na raiz para a gente se comunicar. As pessoas entendem o que a palavra no contexto atual, né? Perfeito. A gente não precisa ir. Mas eu prefiro sair, fugir dela, para que fique muito claro até para mim mesmo, assim: "Olha, eu não faço mais aquilo, eu faço agora é outra coisa". Perfeito. E desse primeiro livro até hoje, quantos são? Você tem esse número na cabeça? Acho que eu contando tudo que eu fiz, acho que Sim. mais de 100. Uau, tá bom. Mas eu acho que desses 100, o que eu considero, autoral, assim, também que muda muito, uma chavinha da na minha cabeça muda muito, há uns 10, 15 anos Tá bom. atrás. E nesses 100, né, queria que você mostrasse pra gente alguns highlights, né? Eu sei que é difícil escolher, sempre falo isso pra quem veio aqui, já falei isso milhares de vezes, mas é difícil escolher, igual escolher filho favorito. Mas eu te Uhum. pedi pra trazer aqui alguns pra você nos mostrar, assim, da onde vieram as ideias, né? Qual foi o contexto que aquele livro surgiu, como ele foi recebido, se foi recebido como você imaginava, Uhum. o que que você extraiu, assim, o que que o público falou sobre ele, se ele foi premiado, se ele não, qual a importância dele na sua carreira. Aham. Eu não trouxe o primeiríssimo, que foi Tá o que eu bom. considero o primeiro não, considero não, é o primeiro autoral 100%, assim, então é ali que começa uma mudança bastante grande na forma como eu penso o meu trabalho. É O Sonho que Brotou. Mas é um livro que eu acho que tem algumas questões ali que, eu não me reconheço muito nele mais, Uhum. mas ele é um livro muito querido para mim também. Bom, tem perto dessa época eu fiz esse aqui chamado Oh, antes até do Bárbaro, eu ia mostrar esse aqui, por que é favor. não, não é o Dia de Lua, mas tem um chamado Dia de Sol, que é quando nasce a Jujuba, Uhum. a gente fez acho que é o primeiro exatamente o primeiro livro que ela publica, porque ela publicou uma série de Da livros, mas literatura de colo? não existia nem Ah, não, não antes existia disso, tá. não existia literatura de colo, tanto que Tá, esse é um trabalho de um editor também, é identificar o lugar na prateleira onde ele vai se encaixar. sim. O Dia de Sol, que é o primeiro, que nasce. Ele não tá ligado ao dia de lua, mas ele dialoga com o dia de lua. O Sim. dia de sol tem mais ou menos 10 anos, que foi quando a Jujuba nasceu. E o dia de sol, ele foi esse livro dessa época também, que ele é super simples, um livro que precisa também do texto, da imagem, então é um livro que, tal como o do Sonho que Brotou, é um livro que eu também começo a me aventurar como escritor. Eh, e aí, enfim, por isso que trouxe o dia de lua. O dia Perfeito. de lua, ele nasce depois de quase
uns 10 anos também, a Dani falou, a Daniela, né, Sim. a Daniela Padilha da Jujuba falou: "Hey, o Dia de Sol tá fora de catálogo, ou tá esgotado, vamos", não tá fora de catálogo, tá esgotado, "vamos reimprimir?". Falei: "Vamos, mas eu quero fazer numa edição diferente, eu não gosto da edição como tá, o formato dele, o desenho, eu quero fazer um outro. Mas eu tenho uma outra ideia também, que é o Dia de Lua". Nessa época, nesse período todo, eu tinha feito o Dia de Sol, estava aqui em São Paulo, e aí eu fui morar em Brasília, logo depois. E eu percebi uma coisa interessante lá, que primeiro que, bom, Brasília o céu é gigante, né, então, aí eu me dei conta de que às vezes a lua também aparecia durante o dia, e eu percebi que Uhum. eu era sempre, desde os 18, 19 anos, quando eu saí dessa editora que eu falei que eu trabalhei, eu trabalho como autônomo, né, e eu adoro a vida de autônomo. Só que Brasília é uma cidade que funciona muito, não sei como é que tá hoje, que eu morei há uns 10, morei até 2013, uns 12 anos lá. Eh, Faz uns 12 anos que eu saí de lá, então era uma cidade que funcionava, parecia o horário de empresa tradicional mesmo, que você batia o Uhum. cartão às 8 e voltava às 6 da tarde. Eu me sentia às vezes um vagabundo lá. E aí eu percebi, cara, o sol é muito parecido com, um trabalhador que bate cartão, que ele entra no mesmo horário e vai, Perfeito. mas a lua não, a lua é autônoma, a lua é a Olha, que eu falei: interessante. "Cara, a lua ela aparece na hora que ela quer, É, ou na é. hora que ela não, porque eu vou Aparece fazer diferente. meu trabalho", exatamente, Sim, às vezes você tá de camisa, às vezes você sim. trabalha só de chinelo. Muito bom. E a lua é isso, a lua ela varia, e às vezes ela é ofuscada, daí assim, em cima dessa ideia também do sol com as suas características, eu falei: "Eu quero fazer também, Dani, o dia de lua". E a gente pensou em fazer então esses 2 livros, e então o Dia de Lua, e é um livro que me deu bastante alegria, porque ele ganhou um prêmio agora, porque aí a Dani falou assim, do Dia de Sol, fala: "Rê, então eu acho que eles 2 cabem na coleção, Literatura de Colo". Eu falei: "Dani, se você tá falando, quem sou eu? Acho que o meu papel é fazer livro, Perfeito. o lugar da Você, ao pensar, não pensou isso aqui será para um bebê. Você pensou, esse é o livro que eu quero criar e o público, não, vamos ver quem será. não, eu não penso num público, até porque, eh, essa é uma coisa que tá muito próximo, sei lá, de alguém que estuda muito, sei lá, o pessoal da publicidade, quem trabalha com marketing político, Sim. vai pensar No grupo em público. blocos. Tem uma coisa que eu sempre cito o Philip Roth, né, que é Uhum. um escritor, para mim, ele é fundamental na minha formação. Eh, e aí ele fala no Casei com um Comunista, tem um diálogo entre os personagens que ele fala disso, de que a literatura não é a arte, um dos personagens fala: "A literatura não é arte, não é tal como a política, não é a arte da generalização, mas da particularização". E não é a particularização do indivíduo, eu não crio, porque eu não posso criar um livro para um grupo, porque esse grupo também ele em determinado, modo de ver, você pode colocá-los numa caixinha e rotulá-los: "Ah, isso aqui é um grupo, sei lá, de pessoas que gostam de basquete, têm esse gosto e gostam de", Ok. mas são indivíduos. E a literatura vai na particularização, vai na Sem sombra, vai dúvida, no indivíduo. sem dúvida. E o indivíduo, ele só vai, porque também não vou pensar um livro que é para aquele indivíduo, eu também não gosto muito da ideia de criar um livro para aquela criança, para o meu filho, apesar de que às vezes tem isso também de m me inspirar um pouco ali, mas eu estou fazendo na verdade para mim. Perfeito, perfeito. Eu acho que quando eu faço pra mim, às vezes vai ter alguém que vai curtir aquilo que Sim. me E às fez vezes vai rir. curtir uma coisa que não era o que você estava imaginando, né, e Sim, vai construir a partir daí. eu tô me divertindo fazendo o Sim, livro. Na perfeito. verdade, isso que é o aspecto que conecta, acho que o adulto à criança. É o aspecto lúdico, essa palavra é meio, fica meio gasta às vezes, Sim. assim, né, parece até um pouco blasé, mas é se divertir com o que a gente tá fazendo. É. Você vê um bom jogador de futebol, assim, por isso que eu gosto muito do Ronaldinho Gaúcho, Hum. porque ele estava se divertindo, não precisa marcar gol. Ele pra mim é o Perfeito, melhor porque ele estava se divertindo. perfeito, Garrincha perfeito. também tudo bem, não ganhou, mas, cara, o que ele Sim. faz com a bola, ele tá se divertindo. Isso passa para quem está assistindo, né. É, Total. é. E você vê que parece fácil porque tá se divertindo. Perfeito. Então acho que quando eu faço o livro também,
eu tô me divertindo, eu rio fazendo, eu não sofro ao fazer os livros, não. Eu me divirto, se eu sofro é porque talvez, sei lá, tá errado ali, Não tá, é a eu que hora. Tem muito assim, de você tá indo e para de se divertir e coloca na gaveta? Acontece isso? Ou não? Você sempre termina um livro que você começou? tem uns que não, toda brincadeira também às vezes dá um suor, né, mas eu digo que pra mim o sofrimento tem mais a ver com uma coisa emocional, assim, por exemplo, isso aqui não tem nada a ver comigo, aí eu nem coloco na gaveta, eu jogo fora se não tem a Entendi. ver comigo. Tem livros que eu já e são fases, a gente muda também de Claro. pensamento, a gente faz conversões na vida, né. Então tem coisas que eu já pensei no passado que eu não penso hoje, que eu falo: "Isso não tem nada a ver". Então às vezes tem coisa que eu coloco na gaveta que até eu estava me divertindo, mas hoje não me divirto Entendi, mais. entendi. E esse livro foi muito importante, então foi em Bolonha que recebeu o prêmio. É, Como foi ganhou, isso? Conta. ganhou a Daniela me mandou uma mensagem falando: "Pô, ganhou um prêmio lá do", eles chamam de toddler, né, que é, você Sim. manja muito mais de inglês do que De eu. 0 a 3, sei lá. Que é o É, criança de colo, né, sim. eles chamam de toddler, não é a de colo, literalmente, É porque ele já tá meio andando, tá né? meio andando. 2, 3 anos. Como definir essa palavra? É. Eh, e e é uma premiação, foi a primeira vez que eles deram esse prêmio pra essa categoria, criaram essa categoria, então foi uma honra Ah, pra que legal. mim, porque a Bolonha, não sei se o pessoal também que te ouve conhece, mas aí seria legal explicar que é meio que não é um prêmio da Itália, mas ali em Bolonha se reúne, o povo do livro do mundo todo, é meio uma meca ali da Sim, literatura infantil. sim. Então é um prêmio, é difícil falar do mundo todo, porque prêmio é sempre um grupo que olhou, mesmo assim sendo um recorte do mundo todo, é um recorte dentro desse recorte. Perfeito, sim, Então aquele grupo, se mudasse um ou 2, talvez não tivesse ganho sim. esse prêmio, mas eu tive a As coisas sorte da de ter vida, né? chamado a É. atenção. Não, e é muito legal isso, porque é um livro que ele é super simples, se eu pensar, eu tô me divertindo, é simples no É, desenho, simples na é. Mas mensagem. tem alguma coisa, eu sentei, abri ele, muitas vezes eu leio no café da manhã para meus filhos, então um sentado em cada lado da mesa, eu abri, eles Uhum, comendo. Sabe quando você vê assim a criança comendo e olhando uhum, fixadamente no virar de página? Então é muito legal. E é isso, meus filhos têm 6 anos, então assim, não é uhum, realmente, vai tocar só o bebê, é uma uhum, coisa uhum. aí para todas as idades. Me diz uma coisa, e o impacto disso, desse prêmio, assim, para você na sua carreira, foi muito recente? Tem alguns meses isso já, né? Foi Não, ano foi passado. um ano, Ah, já faz tem um um ano, ano. porque agora foi a Feira de Bolonha, então foi exatamente Perfeito. um ano. Então tem um impacto, assim, internacionalmente falando, abre mais portas? Qual a Eu achei que relevância? f eu achei até que eles têm um prêmio interessante, é um selo, parece até um negócio que cola em cavalo, não, por favor, não passe. Sabe quando o cavalo ganha prêmio? Sim, sim. Não, e parece uma coisa meio de que você, eu até pensei em guardar na carteira pra andar assim, parar carro na rua. Achei que fosse mudar a minha Dá uma vida. carteirada. Mas eu já tinha eu tenho uma agente que trabalha meus livros fora, Debbie Bible, adoro o nome dela, ela é uma agente que divulga meus livros pra fora, enfim, então já tinha uma certa, eh, Um um track certo record aí, caminho sim. lá, né. Perfeito. E eu achei que esse livro fosse vender mais por causa desse livro, assim, porque você vende o direito de publicação, né. Isso é interessante falar, porque eu faço todos os meus livros pra cá. Não só porque eu não tenho nada de, não não acho que tem uma coisa de valorizar meu país, porque eu acho que, naturalmente, eu amo meu país. E por isso que eu publico aqui, porque eu acho que Uhum. tem uma coisa, de não só pelo amor, acho que não é nem só, é pela relação que eu tenho com o meu país, com a cultura, porque o que eu falo, os meus livros às vezes até são muito simples, mas eles têm um jogo com as palavras que às vezes não funciona com outra Sim. cultura, né, Sim, não funciona exato. em outra cultura. A imagem, ela às vezes funciona, ela tem uma certa ela goza de um certo universalismo, por isso Sim, também é um problema. A imagem não é universal, não. Já teve sim. livros na Ásia, por exemplo, que o editor queria publicar e pediu para eu abrir o olho de um personagem, eu falei: "Não, Olha. não Aham. posso abrir o olho do personagem, a imagem é essa e vai ser assim", Uhum. não foi Mas você falou, me publicado. lembrou do Céu, Mar, Marcel, né, por exemplo, é totalmente a língua ali, né, como Não é que você dá, o traduz Semar isso? Marcel não dá para É, fazer. O Bárbaro, por exemplo, é um livro que é só de é. imagem, na verdade ele não é só de imagem. Mostra pra gente ele. Que é esse É aqui, ó. é uma paixão absoluta, meu primeiro que eu comprei seu e, cara, é genial, é genial, é Ah, que genial, é genial.
É um livro que eu tenho muito carinho por ele. E ele é um livro que ele faz bastante sucesso fora. Esse é bem universal, não é? Ele é, mas você É. sabe que a palavra, por exemplo, ele não é o título dele, Ah, só tem uma sim. palavra. O título dele é Bárbaro, não O Bárbaro. Isso já faz uma diferença grande, porque aí tá aqui dentro desse título o adjetivo e o Perfeito, substantivo. perfeito. Bárbaro pode ser foi o momento que o menino passou Sim, sim, naquele carrossel. sim. É bárbaro ser criança, eu Não sempre penso poderia ser. isso. Exato, exato. Ele não é O Bárbaro, porque não é um livro sobre o guerreiro. Perfeito. Mas quando foi, por exemplo, para a França, quando eles foram publicar na França, eles falaram para mim, mas é um problema aqui, porque bárbaro não tem essa conotação pra É o gente. barbarian, sei lá, não sei como é que seria É em francês. barbar. E barbar, que pra gente tem também essa conotação, que tem essa. Uma das possíveis origens da palavra é que os povos que se consideravam, o Império Romano, né, se consideravam civilizados, então os bárbaros que estavam invadindo do norte não falavam a minha língua, então eles falavam uma coisa meio que era um bar, então ficou bárbaro. Olha, Então, por não ser a minha língua, eles não são civilizados, né? E então é sempre pejorativo. Bárbaro como oposição à civilização. perfeito. E aí, o E que que para você fez? e aí eu falei assim, vamos pensar junto. Então isso é interessante, porque nos contratos que também eu faço com dos livros para fora, eu não coloco somente o texto, até nesse livro não tem texto. Eu quero conversar sobre o projeto todo. Então tem um relacionamento com o editor de lá. Então o livro tem que estar, eu coloco no contrato que qualquer alteração ao projeto gráfico tem que também passar Perfeito, por mim. perfeito. Não é uma opção do editor. Então, e eu converso sobre o título. Então a gente chegou mas é um problema, você não pode também dar um spoiler do livro ou quebrar Sim. o silêncio que é importante nesse livro. Então lá ficou Le Petit Barbare, que é o pequeno bárbaro. Mas o leitor vai, mas espera aí, eu estou vendo aqui, talvez ele seja pequeno pelo tamanho, mas foi Sim. uma forma de amenizar Perfeito, o perfeito. pejorativo, mas eu não sei se funciona com a potência que tem Entendi. no português. E no português do Brasil também, que eu não sei se provavelmente Portugal compartilha disso. Mas assim, o lance de fazer o livro aqui e não publicar diretamente fora tem a ver com esse relacionamento com a língua, com a A cultura. sua própria infância também? Ou não? Quando você Acho está que produzindo o livro, vem muita coisa da sua infância ou não? vem, Vem. naturalmente. Vem a minha infância, vem a infância do meu filho. O sonho que brotou era a infância da minha sobrinha, que quando meu irmão teve minha sobrinha, eu já trabalhava em casa. E ela ficou em casa comigo, né? Porque meu irmão não tinha, depois da escola, até antes da escola, Uhum. não tinha com quem deixar, então ela ficava lá em casa. Então foi eu tive um relacionamento com ela Que que foi massa. muito de um afeto gigante. Então a menina do sonho que brotou é minha sobrinha. Ai, que máximo. Mas assim, eu não sei se eu vou muito atrás na minha infância, mas acho que aparece. Sim. Tudo aparece, né, no fim das contas, né? É, E uma pergunta, o Bárbaro foi um divisor de águas na sua carreira ou teve uma importância muito não, mas grande? Foi. acho que ele é o livro mais importante, porque não só ele é o livro que acho que é o livro que eu mais vendi, surpreendentemente, porque é um livro de imagem, né? Um livro imagem. Ele é um livro que é o que foi mais publicado lá fora, então ele está nos Estados Unidos, ele ganhou nos Estados Unidos, eu acho que é legal falar disso, porque é interessante pensar nessa história da premiação, não como. É lógico que tem uma vaidade minha, não posso deixar isso de lado, mas ele tem um reconhecimento de um grupo. Ele ganhou alguns prêmios nos Estados Unidos. Um deles, na verdade, ele participa não sei se dá para chamar de um prêmio, porque não é que nem ganhar Uhum. não, um troféu, né? Uhum. Chamei de troféuzinho porque geralmente são pequenos, né? Mas ele entrou na lista acho que é do Washington Post, ou do Boston Globe, Ok, sim. dos livros mais importantes infantis daquele ano. Espetáculo. E 2018, que foi publicado lá, entrou em algumas listas lá também. Então, quando eu digo isso, pô, é um livro que ele tem uma relevância lá fora também. E por que eu estou falando disso? Não lembro. Então, ele tem uma simplicidade. Daí você perguntou da infância, por exemplo,
na minha infância, acho que isso foi uma das vantagens de não ter tido muita grana, porque o que a gente tinha tinha os papéis que eu falei, a gente tinha uns caixotinhos lá em casa que a gente usava para fazer tudo, que a gente usava. Teve uma fase que a gente usava para comer o caixote. A gente colocava o caixote lá, assim, e era um barato, porque quando criança você não percebe muitas vezes a, a, a simplicidade daquele objeto que você tem em casa. Pô, é um caixote, legal, dá para comer. E a gente usava para fazer também outras coisas, que era. A gente brincava de se esconder, de Criança carro. entra dentro do caixote, é o clássico, né? Cara, é maravilhoso isso, porque com um elemento, com a simplicidade, se transforma, porque tudo acontece aqui. Então o Bárbaro tem essa simplicidade, que a simplicidade desse caixote, a simplicidade do teatro, né? De você não ter muito, de você falar pouco. Mas com pouco você cria muito. Você cria um universo. E tem um motivo também pela simplicidade, pelo silêncio dele. Mas é isso, acho que tem essa simplicidade da infância, que é totalmente diferente da infância do meu filho, diferente da infância de hoje, que a gente não tinha os eletrônicos até hoje, às vezes você não tem tantos brinquedos físicos, mas você tem a possibilidade de se distrair Sim, com outras coisas, né? Eu acho que o sim. Bárbaro ele tem uma Demais. simplicidade Sou da infância, da minha infância. Daí perfeito. acho que dá pra fazer uma conexão. Sou muito fã. Tô vendo que você trouxe mais algum. Não sei se eu conheço esse. Esse, Me conta. esse aqui acabou de sair. Opa! E é da Jujuba também, Opa, eu é levei. lindo! Ninguém O viu. mundo é um O ovo? mundo é um ovo. Que lindo! O mundo é um ovo. Ah, legal que você curtiu a capa, porque eu também adorei essa capa. Lindo! Totalmente diferente, né? Tem Tá me lembrando uma. um vinil. Parece um vinil, né? Mas aqui já tem um Tá muito ovo. Kuma, tô Aqui, vendo o ó. ovo também. É um ovo que se esconde e se mostra também. Ó. O mundo é um ovo. Vou mostrar Se rapidinho. levantar ele um pouquinho mais pra pegar ali. Ó. O que é isso? Sol, Lua, o planeta amarelo? E aí aqui tem uma coisa de um diálogo já com os dois, né? O do Sol, Esse é Lua. muito legal, o Eu fiz diálogo entre muito os livro livros. pra Jujuba que eu falo, eu preciso parar de fazer livro de céu aqui, eu só faço coisa de sol. Tem o do rei, que também tem o céu, mar, o seu mar, Marcel. Sim. Eu tô toda hora olhando pro céu e pra terra. Mas enfim, daí eu já começo fazendo um link aqui, daí, enfim. Nada disso, é um ovo. Perfeito. Ele é um livro que é uma brincadeira, assim, isto é um ovo? Não, Muito é um legal. OVNI, então ele tem até a brincadeira com a palavra, né? Muito legal. Então é um livro que vai escondendo e É mostrando. muito lindo. Muito lindo. E se E. for que ele tá conversando, né, com os outros, uma coisa que eu queria te falar, queria saber a sua reação em relação a isso. Então, assim, por exemplo, Odilon. Pra mim, o desenho do Odilon, né, a ilustração, pra usar essa palavra, ela tem muita semelhança se você analisa as obras dele. Olhando as suas, não necessariamente, né? Assim, tem mecanismos diferentes, né, técnicas diferentes, o traço diferente, mas mesmo assim, dá pra saber que é seu. Olha que interessante. Explica essa magia pra gente. Então, eu acho que desses que eu mostrei, acho que tem uma coisa. Isso é também você identifica numa espécie de jogo narrativo de trazer o seu leitor para aquele universo. Isso eu faço quase que de maneira inconsciente, mas eu trago ele cativo, deixo ele até um pouco cansado, fica meio enfadonho aquela história e de repente eu quebro. Ele acha que já sabe o que vai acontecer. Isso tem uma coisa que acontece muito, depois fui percebendo nisso também. Olha. Telefone sem fio é isso, por exemplo. Telefone sem fio, eu apresento uma imagem, apresento uma ideia, cativo o leitor. Tem uma coisa também da repetição da imagem, quase todas têm a mesma força, não tem quase uma hierarquia, do começo, do meio. Perfeito. O final tem uma quebra. Te surpreende. Isso acontece. Isso acontece também, por exemplo, num que tem uma linguagem totalmente diferente, visual, Queria falar desse. que é adulto e tal. Sim. Mas ele é também uma coisa do. É isso que não surpreende tanto pelo final, mas ele tem uma coisa também de uma falta de hierarquia, de uma quase uniformidade. Aqui já tem uma outra. Sim. A hierarquia, quando aparece aqui, é uma hierarquia dos personagens mesmo, da liberdade e da prisão tal. Então, mas ele tem essa quebra também no final, né? Eu acho que tem a ver também com esse jogo dos símbolos, que a imagem. Não necessariamente a imagem está na imagem, a imagem pode estar na palavra, né? Por exemplo, o seu Mar Marcel, o título desse livro aqui, esse livro nasceu por causa de uma frase que eu escutei. O que incomoda o touro não é a cor, mas o movimento. Eu escutei num documentário. Eu falei, que lindo isso.
O que incomoda é o movimento. E o que que tem de o que que é movimento? Essa palavra, ela carrega imagens também, tal como Selmar Marcel, né, o nome Selmar carregava o mar e o céu no nome. Sim, Mas, por sim. exemplo, uma frase, uma palavra, pode ter uma história e pode ter muitas imagens dentro dela. Então, Perfeito. eu acho que isso é outra coisa que acontece nos meus livros, é ter imagens, que se desdobram, né. Perfeito. Esse do touro é interessantíssimo, então é a noção do livro ilustrado que não é necessariamente dirigido à infância, ou não é dirigido à infância. Uhum, Qual o lugar que ele tem nas livrarias, no público? Entra um pouco também do que você acabou de falar, faço a obra para mim mesmo, e não é para pensando uhum. no público, mas eventualmente para vender tem que pensar no público, né? Então, me conta um pouco assim, o que que você pensa sobre isso? Eu não faço a obra, para um público específico, mas eu entendo que eu estou fazendo uma obra que não é só para mim, Perfeito. senão eu deixaria o livro em casa, né. Sim. Toda forma de comunicação, e aí eu penso que quando eu me comunico, eh, eu tenho uma ideia, mesmo que caricata, do outro, né. Então, eu posso me comunicar com um adulto, uma ideia de adulto que eu tenha, né. E aí, então, por exemplo, nesse caso, eu sabia que pode ter uma criança ali envolvida, que pode pegar esse livro e ver, nada impede, não tem Uhum. nada que é proibido. Eh, eu acho que essa separação é o editor também quem faz. Eu acho que o editor, eu posso chegar para o editor e falar: "Acho que esse não é um livro para criança", tanto que quando Uhum. eu levo esse livro para Isabel Malzone, que é Caixote, da né? Caixote, ela tem um selo dentro da Caixote, que é o tal, que é para adulto. Eu falei: "Bel, eu acho que esse livro Tá é perfeito para lá. para É, Caixote, perfeito. para o tal". E eu já vi esse livro na estante de arte, e isso me deixou muito feliz, Na porque livraria. na Perfeito. livraria ali do lado do Teatro Cultura Artística que abriu, eu esqueci o nome A a megafauna. Megafauna. É, é linda. Eu classificaria, se eu tivesse que classificar, eu também classificaria como um livro de arte, porque dada a beleza, Uhum. dada a construção que você pode fazer a partir dali, né, não tá te entregando uma história. Isso é muito interessante, porque a história do livro é a história quase que da escrita, né. Apesar de não ser exatamente isso, você pega o livro, mesmo os papiros, né, ou no Egito, você tem a relação com a imagem era texto, a imagem não era o código que a gente tem, o texto não era o código que a gente tem. Depois você vai, por exemplo, para a idade, vamos falar da Idade Média, você tem as Iluminuras, e a Bíblia Pauperum, por exemplo, que era a Bíblia dos pobres, que eram os que não sabiam ler, ou seja, pobre estava associado a ler ao analfabetismo. Então você tinha uma Bíblia que era feita por imagem. Mas é quase que quando você fala, por exemplo: "O que que você faz?", "Eu faço livro", é quase que fazer livro é sinônimo de escrever. Pois, Uhum, se eu faço livro, "O que que você faz?", "Eu faço livro". "Ah, então você escreve?", "Não, não, eu faço livros visuais". uhum. É aí que entra, acho que uma das, por isso que eu acho que é importante também, às vezes, eu me separar desse termo ilustração, que quando eu me separo do termo ilustração, especialmente nos livros de imagem, eu estou sendo artista plástico e não ilustrador, pela essa ideia que a gente tem de ilustrador, que está sempre baseado em algo que alguém falou e eu estou desenhando. Então, quando eu vejo um livro na seção de artes visuais, de artes plásticas, para mim, eh, acho que daí talvez não é que eu estava pensando no público de artes visuais, mas eu estava pensando naquele lugar da prateleira, sabe. Esse é um livro de artes visuais, ele é um livro de que não é pintura, que não é desenho, ele é livro. Ele não é um catálogo de um desenho que eu fiz, Perfeito. mas ele é livro Livro porque tem uma na sequência, sua né. potência de livro, como objeto, como uma arte sequencial. E tanto que eu trago nesse livro, eu coloco nesse livro não somente, a questão do desenho, ele tem lá uma inspiração muito forte no Edward Muybridge, que é o cara que é o primeiro que fez o estudo do movimento com fotografia. Eh, então tem até uma cena do Edward Muybridge, que é um cara correndo, que eu copiei, só coloquei a cabeça de touro. Mas ele tem a dança. Perfeito. Ele é um livro que traz a dança, e não é uma dança que eu copiei de um lugar só, eu criei uma coreografia. Então aí vai também, Uau. volto para sua outra pergunta, que é por que que também eu mudo muito.
Porque eu acho que também eu entendo o livro que cada livro é um universo, tal como talvez um diretor de teatro ou um coreógrafo, uma coreógrafa, que ele vai pensar o espetáculo para ser aquele espetáculo, e ele começa e encerra ali. Então eu posso eu posso, na verdade, criar um novo cenário totalmente diferente. Uhum. E para mim isso é muito gostoso eu poder mergulhar na ficção. Isso é uma coisa muito interessante que eu acho que hoje, na arte, na literatura, a gente está muito preocupado em representar a realidade, até para ter uma coisa que não é a função da arte e da literatura, pelo menos como eu imagino a arte e a literatura, porque a própria arte e literatura é um conceito e é uma ficção, não dá para dizer isso é arte. Sim, Alguém pega no laboratório e faz uma experiência, ó, gente, isso é arte. sim. Enfim, pelo pensamento, e muito baseado no pensamento ocidental, que não é puro, sempre houve mistura. Se a gente fala da cultura cristã e judaica, ela é oriental, ela não é ocidental, Sim. né? Elas tomou uma roupagem ocidental. Enfim, fui longe aqui só para dizer essa história, que eu acho que a gente fica preocupado em ser muito agente, quem sou eu, quem sou. E o legal da arte é você ser ficção. Eu não sei dançar. Eu quando estou num grupo de dança, eu fico no cantinho lá, Perfeito, fico com perfeito. vergonha, mas ali eu dancei. É, Ali eu isso, dancei. isso é uma maravilha, né? Que assim, é se colocar no lugar daquele personagem que você está vendo e É isso. né, a criança falando, olha, eu sou super-herói, né? Não, Assim, é. não preciso ser um Sim, sim, dançarino sim. para fazer. Aliás, um dançarino pode ver esse livro e falar: discordo de você, É, porque não é assim que se dança. Eu falei: maravilha, porque esse é essa um é a livro. minha dança. Essa é a minha dança. Perfeito, E se não tá legal, é que é maravilhoso não estar legal também. perfeito, Mas é a perfeito, minha dança. É aquele lugar que eu tô enxergando a dança. Eu estou, perfeito. né? Então é um Lindo, lindo. pouco. Eu vi que você trouxe ali o dia de festa, você trouxe? Trouxe Que também. é ali arte. Primeiro, assim, uma pesquisa imensa que você fez, né? De referências. Eu acho esse livro uma preciosidade. E Conta pra gente. esse livro nasceu antes de ser livro, essa história. Eu fazia um trabalho foi uma parceira de trabalho, a Estela Loduca. E ela criou um site chamado Pequeno Leitor. E aí ela escrevia, e às vezes eu desenhava o que ela escreveu, enfim. Mas ela me pedia algumas histórias sem palavras. E eu queria umas histórias sem palavras com 3 imagens, eram 3, 4 imagens. E eu sempre desenhava algumas coisas ali. Ah, enfim, eu lembro que eu desenhava para criar essas histórias, não tinha um tema, ela não me dava tema nem nada. E eu comecei a desenhar um triângulo, falei, cara, um triângulo bonito, parece um chifre, parece um chapéu, pode ser um cone de sorvete, pode ser muita coisa. E eu brinquei com nesse aí, acho que o site ainda deve estar funcionando. Eu fiz bem infantil. É engraçado de falar bem infantil, Uhum, porque o que é ser infantil, né? uhum. Mas eu não coloquei tanta complexidade, de referência que eu sei que muitas crianças não têm. Então isso é uma ideia também que eu acho que essa ideia de público é entender também que isso eu acho interessante. A literatura infantil não é uma literatura que exclui o adulto, mas que inclui a criança. Eu acho que Perfeito, para mim isso é uma essa é uma perfeito. definição de literatura infantil. Então se eu coloco muita referência, e que não é o do universo do que eu entendo por infantil, muitas vezes eu estou também excluindo uma parte das crianças. Sim, Enfim, posso estar totalmente errado, mas é mais ou menos isso que eu penso. Enfim, daí quando eu falei para Estela, eu quero fazer um livro sobre isso, e eu quero colocar palavras, porque eu quero botar a minha leitura sobre a minha leitura, eu quero fechar numa leitura, porque com a palavra eu consigo fechar uma leitura de imagem perfeito. também. A gente vai num museu, a gente vê telas e às vezes o curador, ele fecha uma leitura, Sim. né, Porque da ele coloca imagem. uma do lado da outra, o que que ele vai fazer em volta, sem dúvida. O curador ele tem essa Sim, função, inclusive não só pelo texto, mas pela disposição. Então o sem dúvida. curador ele usa imagens para narrar. E aqui eu fiz isso, eu falei, eu vou colocar, ah, eu vou fechar numa leitura. Mas eu fui criando esse livro, e esse foi um que também tem uma mudança muito grande. Eu falei para a editora, foi a Ana Tavares, a Ana Sim, Tavares da Pequena Zar. a Zahara ainda não estava no grupo Companhia, Uhum. e a Ana, eu falei, eu mostrei um boneco para ela, o boneco é o protótipo do livro.
Falei: "Ana, mas eu não sei se eu vou seguir isso. E eu vou separar a imagem do texto, porque eu vou fazer uma coisa totalmente diferente, eu não sei o que que eu vou criar". E eu fui desenhando e fui pintando. Esse é um processo, acho que de pintor e da pintura, e eu me considero pintor, né, eu acho que é Sim. interessante assumir também essas imagens, esses Facetas, rótulos. assim, sim. E a pintura tem uma coisa do fazer fazendo, né, o não tá pronto na cabeça, não tá pronto no rascunho. Eu falo: "Isso é maravilhoso", porque a coisa acontece acontecendo, né. A gente tem um roteirinho pra a vida não você estabelece, faz um roteirinho, mas ela te leva pra outros lugares. Nunca segue o roteirinho. Eu acho que devia acontecer de uma maneira bem, aprofundada aqui. Então eu separei a imagem do Vira texto, ele pra gente dar uma olhada. Ele é muito aqui é o lindo. dia da festa, e eu fui colocando as referências, de vários pintores. Eu sabia que esse personagem tinha uma relação, pela história até do Pequeno Leitor, que o unicórnio, ele é um ser mítico, né, mas ele é Sim. interessante, ele é um ser mítico que tá também, que pouca gente sabe disso, e aí eu tô falando também com criança e às vezes com adulto que não sabe disso, que é, ele é parte do bestiário medieval, e o unicórnio no bestiário medieval, ele tá relacionado à figura de Cristo. Olha, não sabia. Pela pureza, tem algumas outras questões, mas ele está relacionado à figura de Cristo. E eu falei: "Cara, que interessante, eu vou trabalhar essa questão também de um mito que chega", e isso Que a vai gente chegar e que é esperado. Olha que legal. e a gente vive numa época dessas, né, de Sim. fim de mundo, Vai de chegar a apocalipse. salvação. Ah, não é à toa que chamavam um candidato político, que foi na época que eu estava fazendo esse livro, de mito. É. Que eu falei: "Não vou fazer", mas esse livro não fica ele não é uma charge, porque ele não Sim, fica no passado, sim. mas tem uma inspiração ali também, assim. Que E aí interessante. chega, eu coloco então, por exemplo, eu fui lembrando dos personagens da história da arte, que estão relacionados a essa cultura mítica, que eu não preciso falar de Cristo aqui, mas é só colocar o personagem quando eu faço colagem. Então, por exemplo, aqui é uma Perfeito. pintura, aqui são 2 telas, e a tela eu colei aqui exatamente no meio. Tá. Então aqui desse lado então você tem pintura aqui e tal, e aqui eu colo a pintura de outro pintor. Uau, lindo. Que é esse é o Lucas Cranach, Adão e Eva do Lucas Cranach, que é um pintor ali do, eh, século XVI, ele é um cara que fez o retrato do Lutero, tal. Mas é interessante que no final desse livro eu coloco também as referências da pintura, porque, Sim. tanto que ele não acaba esse livro no final. Vou dar um spoiler aqui para quem não conhece o livro, Ele que é aí todo mundo maravilhoso. vê esse ser aqui e acha que ele é um unicórnio, mas aqui no final ele tá voltando sem o negócio, sem o chapéu. E aqui tem Fazendo um um malabarismo com o malabarismo com os chapeuzinho. É chapeuzinhos, e muito esse é bom. um cara, e aqui a bicicleta do Duchamp, mas aqui estão todas as referências. E ele não entra como um paratexto, ele ainda, porque paratexto é aquela parte do livro que não é mais história, mas o livro, Tá. esse é um detalhe interessante, posso fechar, não? Claro. Eh, esse é um detalhe interessante que nos livros que a gente chama de literatura, tem o texto e o que está e isso é a parte importante do livro, o resto é Um como se extra. fosse um extra, você pode ler, por exemplo, sei lá, Ulisses do James Joyce no Kindle e no papel, mas esse você não pode ler no Kindle. E até porque o formato, você não pode ler o Bárbaro no Kindle. Sim, sem Então, dúvida. o Bárbaro no mundo virtual, ele perde totalmente a força. Totalmente, É totalmente. simplesmente uma É, imagem que eu tô rodando. é. Então, olha só que interessante, o material, o livro como matéria, ele é importante, ele começa a história na capa e termina na outra capa também. Isso é uma coisa que a gente chama de quarta capa, né. É a experiência completa. Ele é tudo, ele é o Sim, todo. E não necessariamente você precisa usar ele como um todo, mas nesse caso eu usei até o final, então ele não é um perfeito, paratexto, ele ainda termina. É como se perfeito. fosse depois dos créditos aparece lá o restinho Sim, da sim, história, sim, sabe. muito bom, adorei. Eu queria uma pergunta que eu tenho pra você, então você tem um filho, João, que tem uma relação maravilhosa, você mostra os seus textos pra ele antes de publicarem, depois de publicarem? Mostro, mostro. O João do Selmar Marcel, inclusive, Hum. eu leio pro João do ovo, esse Uhum, aqui, uhum. ele viu várias vezes e ele falou: "Cara, eu quero ver de novo", que me deixou muito feliz, porque, ele gostou da brincadeira, ele pediu pra ver 3 vezes, Olha porque que ele estava legal. brincando, ele tentava descobrir o que se era ovo e o que era Não, o aquela de novo é a melhor coisa que você pode ouvir, né, de assim, o novo, de é. novo é perfeito, começa do começo. Mas o João do Selmar Marcel, ele viu o Selmar Marcel e o João estava numa fase, ele estava acho que com 5 anos, e o João,
ele é obcecado por uma... Quando ele curte um assunto, ele fica obcecado Meu naquilo, ele filho vai também é assim, atrás. sim. Ele pegou, por exemplo, o negócio de cachorro, ele descobriu todas as raças de cachorro. Ele já esqueceu todas as raças de Meu cachorro filho hoje. tá na época de bandeiras, sabe? Todas as O bandeiras. João teve bandeira. Olha que Todo dia ele louco! fica assim pra mim, qual que é essa? Meu filho, não sei. Me mostra da E Europa, o ele deve resto... manjar tudo. Mas sabe tudo. É maravilhoso Porque isso. mãe, vou apostar com você. Eu falei, não, essa aposta eu não vou entrar. Eu Essa até aposta... achei que meu filho fosse assim, nossa, eu vou ganhar dinheiro é com ele. Vou levar ele no Raul Gil. Mas aí, ele tava com um lance de animal. E, assim, tava uma fixação com o lance de bicho, de animal. E ele viu do Selmar Marcel, ele viu o da orca, que eu tinha escrito orca, a baleia orca, né? Porque tem o... Eu não sim. trouxe o Selmar Marcel aqui. E ele falou, orca não é baleia. Eu falei, Olha. beleza, filho. Ele falou, orca é golfinho. Ah, é? Aí eu falei, legal, filho, beleza. Você gostou do livro? Gostou? E eu não dei atenção. O livro foi publicado, de repente um professor de biologia comprou o livro e colocou no Facebook e Te me marcou. marcou a editora e colocou em caixa alta ainda. Ele falou, gostei do livro mais 1000 vezes, não, orca não é baleia. Então eu passei uma vergonha horrível. Eu falei que devia ter escutado meu filho. Eles têm muitas informações, né? Primeiro que eles têm a memória melhor e retêm, né? Aquelas informações que a gente fala, isso eu já sei e não sabe nada, né? Não, a Isso gente acontece adulto muito. acha que sabe uma... Mas eu ia falar dessa história até, inclusive se tiver alguém ouvindo, se tem a primeira edição, porque na segunda edição aparece só orca. Já. A minha edição fala só orca, verdade. Tá só orca? É. Então, e por que eu peguei a baleia orca? Por causa da orca baleia assassina, que eu colocava. Então eu falei, não, eu vou ficar com o meu filme, não com o filme, não com o João. Mas se tiver alguém, me encontre. De alguma maneira a gente se encontra ou manda pelo correio. Só que depois paga o voto, que eu não vou pagar. Mas o que eu faço? Ele é um livro que vai o astronauta, é a astronauta, porque é Selmar que vai para o céu, e o mergulhador é o Marcel. Perfeito. Então é a astronauta e o mergulhador. Então quem errou foi o mergulhador quando foi para o mar. E aí eu brinco que é interessante, o erro é maravilhoso. O erro, a gente nunca tem que jogar fora o erro. E o erro, ele pode fazer com que aquilo que a gente consideraria um lixo, alguma coisa que ia... Um trabalho estragado, né, pelo erro, pode ficar até mais precioso. Então, eu em todas as edições que tá errado ali, que tá baleia orca, eu pego e escrevo assim, uma dedicatória aqui. O Marcel foi pro mar, mas ele estava descobrindo quem eram os seres. Nem E sabia ele não que era sabia, golfinho. então ele pediu para eu corrigir aqui. Eu fiz uma correção a lápis, e eu faço uma correção, porque ele tem até escrito à mão como se fosse lápis, como se fosse um caderno de anotação. Perfeito. Então, o erro, se você também olha a história, se você tem uma intimidade com o todo, você pode transformar aquilo lá, Sem aquele dúvida. erro num outro... Ainda mais com essa coisa, né? Que tem o seu filho, essa história completa, fica uma delícia de se escutar e na memória, né? Que delícia. Renato, pra gente terminar, eu queria que você me apresentasse alguns livros que não são de sua autoria, mas você quisesse mostrar pra gente por que você gosta deles. Ó, vou começar falando de um que você pediu para livros que não são meus, mas eu já trouxe aqui, do Grinch. O Grinch é Perfeito. aquele maravilhoso. Este aqui não é meu, mas é um projeto meu. Sim. E o Edward Lear é um cara que marcou muito minha visão, minha forma de me relacionar com a literatura infantil, tanto ele quanto o Lewis Carroll. Mas o Edward Lear eu descobri depois. E eu traduzi esse livro aqui, eu peguei aqui no Brasil a gente tinha acho que uns 100 e poucos limericks, e ele tem 213 limericks. Eu fiz uma seleção de 200 e traduzi. Esse é um projeto que é uma seleção e curadoria, ou organização meus, né? Outro que eu... Ai, maravilhoso! Jutta Bauer, maravilhoso. eu acho eu adoro a literatura infantil alemã. E artes plásticas, das artes plásticas também, os pintores, os artistas plásticos alemães são maravilhosos, assim, eu acho que pela forma profunda, né, o expressionismo e tal. E a Jutta Bauer, ela é de um humor muito parecido com essa história que eu falei do Juque Chico, quando a mamãe despedaça, que é maravilhoso. Sim. E usando a linguagem do cartoon, né? E uma simplicidade que retrata exatamente Mas o ela é muito sentimento, profunda. sim. E você sabe que esse livro eu tenho ele já há mais de 15 anos. É Kozak Naif ainda. Kozak.
e eu lia ele de uma forma, e depois que eu tive o João, eu li. Depois eu falei assim, Ah, cara, é isso. Essa sensação de despedaçar o filho sim, acontece mesmo. sim, E é um eterno retorno. Despedaça e volta e costura de novo, sim, né? sim, sim. Esse aqui, eu adoro o Tommy Ungerer. O Tommy Ungerer é um autor que, assim, ele tem alguns livros aqui no Brasil. Sim. E esse slot aqui é maravilhoso. Eu não sei se Eu super conheço o Tom, mas não conhecia esse. esse eu Que não sei se está lindo. publicado aqui. Isso é muito infância, olha que maravilha. Ah. Eu trouxe esse específico dele, porque isso me fez rir. Quando eu estava lendo, eu rachei o bico. E é isso, literatura infantil é maravilhoso, e eu adoro os bem-humorados, né? Uhum. Então ele fala assim que esse personagem aqui, o Slot, ele foi para a floresta, e aí ele atropelou um gnomo, e depois ele encontrou um gigante. E ele falou, mas olha que interessante, porque eu encontrei um gnomo que dizia que era alto, um gnomo alto e um gigante baixo. E olha que interessante, éramos do mesmo tamanho. Maravilhoso. Não, um gnomo alto e um gigante baixo, e éramos. Isso é maravilhoso. Genial, É uma genial. mente maravilhosamente doentia, como diria o Dr. Seuss no Grinch. Uma mente maravilhosamente doente. Sim. A Hannah Esse Bayek. é uma Eu não sei se eu tô falando o eu nome não sei certinho, a pronunciar Hannah também. Bayek. Eu adoro o trabalho dela. Também acho genial. O Balas Mágicas, Genial, enfim. genial. E tem uma coisa que eu acho super interessante, o humor dela, o aspecto surreal, ela tem uma coisa de cinema, tanto pela imagem quanto pela Você narrativa. olha, parece estar em movimento, né? Cria Muito impressionante. personagens também, ó, é curto, mas você tem uma relação dos personagens ali muito bem desenhados, e digo, desenho da característica Sim, dele. E sim, uma sim. coisa que não é muito comum, que é usar boneco, usar fotografia em Um livro. trabalho, né? Um trabalho, assim, surreal, né? Pra fazer. Que ela depois, isso vira um curta, né? Que tava concorrendo. Ah, não sabia. Tava concorrendo ao Oscar de curta-metragem. Olha, não sabia. Por isso que eu acho que ela também fez isso. Ela Entendi. ela entende muito, acho que de narrativa, de história, né? Ela é muito boa. Pra mim é uma das melhores. Tem até a da companhia também, que é do Do gato, o gato. da gata Do que tem. Pintinho. Que tem um Mamãe do Pintinho. Mamãe do Pintinho. É Maravilhoso isso. maravilhoso. E é uma das melhores autoras de hoje. Aqui, e aí eu concluo Ai, com delícia. Eles vieram aqui, eles são demais. Eles são demais. eu adoro. Primeiro que a literatura, a arte do livro me deu muitos irmãos queridos do coração, e também tem pessoas que eu não gosto muito, não. Me parece coisa de religião, muitos irmãos. Não, mas é irmão de alma mesmo, de verdade, assim. E o Lolo e a Blandina são dois irmãos. O Yuri de Franco é um Sim. irmãozão. Blandina e Lolo, eu acho os dois de um humor maravilhoso, um humor que tem eu estava falando um pouco do Tim Burton, que tem uma doçura, mas ao mesmo tempo uma maldade doce. Sim. Eu adoro esse tipo de humor. Sim. E aqui a matemática do urso é maravilhosa. Eu falo que o urso é o Lolo. E eu adoro o trabalho dos dois, os dois são casados, é um casal casado, Sim. mas casaram muito bem na linguagem do livro. Né? E eu tão raro adoro isso, né? Sem isso acontecer tão bem, né? eu adoro a matemática do urso, eu adoro os dois. Eu acho que são autores do humor. Silvana Rando também, eu acho que é uma outra que tem um humor maravilhoso. Sim, é baratinho. Cria muito bem personagens. Muito bom. Tinha muita gente para falar, né? Odilon é outro que não tem nada a ver com humor. Sim, exatamente o oposto. Mas é maravilhoso também acompanhar o processo, o pensamento do Odilon. Para mim é um mestre, né? é um mestre, né? Muito Mas bom. é isso, acho que... Delícia. Foi engraçado você falando da Blandina do Lolo, porque eu tenho um negócio que, assim, sempre quando você gosta muito da obra de um artista, você fica com medo de conhecer o artista pra saber se ele vai ser aquela pessoa que você tava imaginando que seria, e medo de se decepcionar. E eu queria te dizer que eu não me decepcionei em nada, te conhecendo. Comigo? Sim. Pô. Um prazer, uma delícia essa conversa. Marcela, achei que você fosse falar que o... Ali, ó, trouxe pra que cá. honra, prazer. Obrigadão pelo convite uma delícia, também. Hein? Foi muito boa a conversa. Super obrigada. Obrigado você, Marcela.